Até mesmo nos parques mais mágicos do mundo, tragédias reais já aconteceram. Hoje vamos revelar os acidentes mais sombrios escondidos por trás da fantasia da Disney. Número 1. O ataque mortal de jacaré. A tragédia que destruiu as férias de uma família. O que deveria ter sido uma viagem mágica e tranquila ao luxuoso Disney's Grand Floridian Resort, em Orlando, transformou-se em um dos episódios mais tristes e comentados da história da Disney. Em junho de 2016, a família Graves escolheu o resort para viver dias inesquecíveis, cercados de diversão e conforto, às margens do famoso Bay Lake. O sol se punha, criando uma paisagem encantadora. Enquanto os pais descansavam próximos à margem, observavam seus filhos brincando alegremente. Ela, de apenas 9 anos, e Christian, com apenas 2 anos de idade, corriam e riam em meio à energia infantil que combina tão bem com a atmosfera de um parque da Disney. Tudo parecia perfeito, como se nada pudesse estragar aquele momento. Mas de repente, a fantasia deu lugar ao pesadelo. Um jacaré selvagem surgiu das águas calmas do lago e, em questão de segundos, agarrou o pequeno Christian e o arrastou para dentro. O desespero tomou conta dos pais, que agiram imediatamente para tentar salvar o filho, mas nada foi suficiente diante da força do animal e da rapidez da cena. Equipes de resgate foram acionadas e buscaram incansavelmente pela criança durante toda a noite. Infelizmente, o corpo de Christian foi encontrado apenas no dia seguinte, sem vida, deixando a família completamente devastada. O que deveria ser uma viagem dos sonhos terminou em dor e trauma irreparáveis. Na época, a Disney afirmou que não tinha como controlar a presença de jacarés selvagens na propriedade. Porém, o detalhe mais chocante é que não havia qualquer placa de advertência no local alertando para o perigo. Apenas depois da tragédia foram colocados avisos com os dizeres: proibido nadar, cuidado, jacarés. Esse caso tornou-se um dos mais marcantes da história da empresa e mostrou que, mesmo em ambientes onde reina a magia, a natureza pode revelar sua face mais cruel. Número 2. Mission. Space. A viagem ao planeta Marte que custou vidas. Quando foi lançada a atração Mission, Space foi apresentada como uma das experiências mais ousadas e inovadoras da Disney. O objetivo era simples, mas ao mesmo tempo ambicioso: simular com realismo a sensação de uma viagem espacial até Marte. Para alcançar esse feito, a Disney utilizou uma poderosa centrífuga, um mecanismo que girava em altíssima velocidade, submetendo os visitantes a forças G intensas, semelhantes às enfrentadas por astronautas reais durante um lançamento. O resultado era uma atração única, capaz de provocar tanto fascínio quanto desconforto. Nos primeiros anos de funcionamento, porém, os problemas começaram a se multiplicar. Ambulâncias eram chamadas constantemente para socorrer pessoas que não suportavam a intensidade. Quase 200 atendimentos foram registrados, envolvendo visitantes que desmaiaram, sentiram dores no peito, dificuldades para respirar ou crises de pânico dentro do brinquedo. O pior aconteceu em 2005, quando um menino de apenas 4 anos, que havia passado pelo requisito de altura, foi autorizado a embarcar. Ele tinha uma condição cardíaca não diagnosticada. Ao término do passeio, não resistiu e faleceu. A dor para os pais foi imensurável e lançou uma sombra sobre a reputação do brinquedo. No ano seguinte, em 2006, outra tragédia ocorreu. Uma mulher, após enfrentar a intensidade da simulação, sofreu complicações graves e morreu. Essas 2 mortes deixaram claro que a atração, embora inovadora, era perigosa demais para muitos visitantes. A Disney reagiu criando uma versão menos intensa, sem a centrífuga, para atrair pessoas que não podiam suportar a experiência completa. Mas para o público em geral, a lembrança já estava marcada. A Mission. Space deixou de ser apenas uma promessa de aventura e passou a simbolizar os riscos mortais que podem acompanhar a busca pelo entretenimento radical. Número 3. River Country. O parque aquático que escondia uma ameaça invisível. Na década de 1970, a Disney abriu as portas de seu primeiro parque aquático, o River Country. Localizado às margens do Bay Lake, o espaço se tornou um dos destinos mais procurados da época. O diferencial era que, ao invés de piscinas comuns, o parque utilizava a própria água do lago, filtrada por sistemas artificiais que alimentavam lagoas e toboáguas. Durante anos, o River Country foi visto como uma novidade ousada, misturando natureza com diversão. Mas essa conexão com o ambiente natural acabou trazendo consequências terríveis.
Em 1980, um garoto de apenas 11 anos contraiu uma infecção devastadora após brincar em uma das atrações. O culpado era uma ameba microscópica, presente em águas doces e quentes, que entrou pelo nariz da criança. Essa ameba, conhecida por destruir o sistema nervoso, avançou rapidamente e tirou a vida do menino em poucos dias. A descoberta foi aterrorizante. O Bay Lake estava repleto desses micro-organismos e o sistema de filtragem do parque não era capaz de eliminá-los. Quando questionada, a Disney respondeu de forma fria, dizendo que tais organismos eram comuns em lagos naturais no verão e que a empresa não poderia ser responsabilizada. Mesmo após a tragédia, o River Country continuou funcionando. Boatos sobre novas mortes circularam, mas nada foi confirmado oficialmente. Até que, em 2001, sem qualquer anúncio prévio ou grande explicação, o parque foi fechado para sempre. Hoje, o local permanece abandonado e tomado pela vegetação, como um fantasma silencioso de uma história que mistura diversão e perigo invisível. Número 4. A morte de Debbie Stone, a jovem que nunca voltou do trabalho. Em 1974, a jovem Debbie Stone, de apenas 18 anos, conseguiu o emprego que muitos adolescentes da época sonhavam: trabalhar na Disneyland durante o verão. Inteligente e cheia de energia, ela havia acabado de iniciar a faculdade e queria aproveitar as férias no parque, interagindo com visitantes e vivendo um pouco da magia que fascinava milhões. Debbie foi designada para atuar como anfitriã da atração America Sings, um teatro giratório com 6 palcos. Sua função era simples, mas importante: dar boas-vindas ao público no início do espetáculo e despedir-se no final, mantendo o clima encantador. Na noite de 8 de julho, Debbie ligou para os pais minutos antes de começar o turno. Radiante, contou que havia se apaixonado e que queria a bênção da família para se casar. Pouco depois, a rotina de trabalho se transformaria em tragédia. Enquanto se despedia dos visitantes, as enormes paredes móveis do palco começaram a girar. Em questão de segundos, um grito terrível ecoou pelo teatro. Muitos acharam que fazia parte da apresentação, mas, após longos minutos, sem sinal de Debbie, colegas foram verificar. O corpo da jovem foi encontrado esmagado entre 2 paredes móveis. A notícia chocou funcionários e frequentadores, levando a mudanças imediatas na segurança da atração. Com o passar dos anos, o caso ganhou um ar ainda mais sombrio. Diversos funcionários e até visitantes relataram experiências paranormais, ouvindo vozes femininas ou vendo silhuetas semelhantes à de Debbie no teatro. Sua morte continua sendo lembrada como uma das histórias mais perturbadoras da Disneyland, mostrando que até dentro da magia existem lembranças assombradas. Número 5. O desastre no monotrilho. A morte de Austin Weinberg. Em 2009, o parque Walt Disney World, na Flórida, viveu uma de suas maiores tragédias com o acidente envolvendo o monotrilho, um dos símbolos mais icônicos da Disney. Austin Weinberg, um jovem de 21 anos, estava empolgado com o futuro. Prestes a se formar, trabalhava como condutor do monotrilho e, apesar dos turnos noturnos cansativos, amava seu emprego. Na madrugada de 5 de setembro, ele conduzia o monotrilho roxo, levando os últimos hóspedes de volta aos hotéis por volta das 2 da manhã. Na mesma hora, outro funcionário operava o monotrilho rosa, que havia recebido autorização para se dirigir ao estacionamento. O plano era simples. O trem deveria recuar e mudar de trilho para não cruzar o caminho do roxo. Mas um erro fatal aconteceu. O operador do painel de controle esqueceu de acionar a mudança de via. Como resultado, o monotrilho rosa seguiu no trilho normal, avançando em direção ao trem de Austin. Ao perceber o perigo, ele tentou frear e reverter o trem, mas o tempo foi insuficiente. O impacto foi inevitável e destruiu a cabine em que ele estava. Os passageiros sobreviveram, embora em choque, mas Austin morreu esmagado. A investigação concluiu que o acidente ocorreu por falha humana no centro de controle. A agência reguladora multou a Disney em $44 mil, mas para muitos, a penalidade parecia insignificante diante da perda de uma vida jovem e promissora. Esse acidente mostrou que, mesmo em sistemas avançados e aparentemente seguros, basta um erro para transformar uma noite comum em uma tragédia irreparável. Número 6. Tragédia de Natal no navio Columbia. Um feriado destruído. Na véspera de Natal de 1998,
Duas famílias que sonhavam com um dia mágico na Disneyland acabaram vivendo um dos episódios mais chocantes da história do parque. As famílias de Luan Phi Dawson e Liu Devang haviam escolhido o Sailing Ship Columbia, uma réplica de navio que proporcionava passeios encantadores ao redor do parque para celebrar o feriado. Tudo parecia perfeito até a hora do desembarque. No momento da atracação ocorreu uma falha grave. A corda de amarração se rompeu e lançou uma pesada placa de metal pelo ar. O objeto atingiu em cheio a cabeça de Dawson e de Vang, na frente do filho e do neto. O caos tomou conta do local. Ambos foram levados às pressas ao hospital. Vang sobreviveu após várias cirurgias e um longo processo de recuperação que durou quase um ano. Já Dawson, infelizmente, não resistiu. As famílias processaram a Disneyland e venceram, recebendo uma indenização de 25 milhões de dólares. Mas, claro, nenhum valor poderia apagar a tragédia. As investigações apontaram erros graves. As cordas eram feitas de material inadequado, o navio estava mal conservado e os funcionários não haviam seguido o procedimento correto de atracação. Mesmo assim, a atração foi simplesmente fechada com uma placa que dizia "em reforma", escondendo do público a real dimensão do ocorrido, enquanto o parque continuava funcionando normalmente. Número 7. O horror nos túneis da Matterhorn, a montanha-russa que tirou vidas. O Matterhorn Bobsleds sempre foi um dos ícones da Disneyland, uma montanha-russa que, do lado de fora, lembrava um pico coberto de neve encantador. Mas por trás da beleza, a atração guarda uma das histórias mais sangrentas do parque. No dia 3 de janeiro de 1984, Dolly Young, de 48 anos, visitava a Disneyland com amigos. Durante o passeio, decidiu experimentar a famosa montanha-russa. Ela entrou sozinha no trenó e os funcionários conferiram os cintos normalmente. Aparentemente, tudo estava dentro da rotina, mas instantes após o início da corrida, algo deu errado. Passageiros relataram ter ouvido gritos assustadores vindos do túnel, e não eram gritos de emoção. O brinquedo foi interrompido de forma abrupta, revelando uma cena horrenda. O corpo de Dolly estava decapitado nos trilhos. O cinto de segurança, curiosamente, ainda estava preso em outro assento. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Algumas teorias dizem que ela pode ter tentado trocar de lugar durante a subida, ou que a trava falhou. Nada, no entanto, foi comprovado. O mais perturbador foi que no dia seguinte, a Disney reabriu a atração utilizando o mesmo trenó envolvido no acidente, como se nada tivesse acontecido. E esse não foi o único caso fatal na Matterhorn. Em 1964, o adolescente Mark Maples, de 15 anos, caiu do brinquedo e morreu no hospital dias depois. Nas duas ocasiões, a Disney responsabilizou as vítimas, alegando que não seguiram as regras de segurança. Ainda assim, até hoje muitos visitantes e funcionários acreditam que os túneis da Matterhorn são assombrados, carregando o peso das tragédias passadas. Número 8. A atração que nunca terminou. A tragédia da família Zucker. No ano de 2000, a família Zucker decidiu visitar a Disneyland em busca de momentos de alegria e união. Os dois filhos pequenos, Nicholas e Brandon, de apenas 4 anos, estavam radiantes, especialmente Brandon, que usava com orgulho suas orelhas do Mickey. Era um dia de festa, repleto de desfiles, brincadeiras e sorrisos. Mas ao final da noite, o que deveria ser o último passeio em família se transformou em um longo pesadelo. A escolha foi a atração Roger Rabbit's Cartoon Spin, uma aventura temática baseada em desenhos animados, onde carrinhos giratórios percorrem túneis escuros em meio a personagens coloridos. Brandon entrou no assento dianteiro com a mãe, enquanto o resto da família seguiu no carro logo atrás. Durante o percurso, em meio às curvas, Brandon caiu repentinamente do veículo em movimento. Em desespero, o pai pulou do carrinho tentando parar a atração, mas não conseguiu. Em poucos segundos, um dos carros seguintes passou por cima da criança, esmagando-o. Brandon foi resgatado inconsciente e sem respirar. Paramédicos conseguiram reanimar seu coração, mas os danos eram irreversíveis. Ele sofreu lesões cerebrais graves e ferimentos internos devastadores. Testemunhas alegaram que funcionários demoraram a parar a atração, mesmo diante dos gritos de socorro. O menino entrou em coma por semanas. Quando abriu os olhos, a alegria durou pouco. Ele nunca mais falou. Andou ou conseguiu ter uma vida independente. Foram 8 anos de sofrimento até sua morte em janeiro de 2009.
A investigação apontou falhas no equipamento de segurança, como barras defeituosas e ausência de barreiras de proteção. A família venceu o processo contra a Disney, mas nenhum valor foi capaz de curar a dor de quase uma década de luta e sofrimento. Número 9. O Passeio da Vergonha, a suástica que chocou a Alemanha. Em 2019, o Parque Tasmania, na cidade alemã de Löffingen, inaugurou com entusiasmo uma nova atração chamada Adlerflug, ou Voo da Águia. A ideia era simples. 2 braços metálicos gigantes simulavam aves majestosas voando, proporcionando aos visitantes uma experiência leve e emocionante. Mas assim que a atração começou a funcionar, algo desconfortável chamou a atenção dos visitantes. Dependendo do ângulo de visão, os braços giratórios formavam uma imagem chocante. Uma suástica perfeita, o símbolo mais odiado e proibido da Alemanha. Não demorou para que fotos circulassem nas redes sociais, gerando revolta e perplexidade. Em um país onde esse símbolo é ilegal e carrega as cicatrizes de um passado sombrio, o impacto foi devastador. O dono do parque, Rüdiger Braun, se desculpou publicamente, dizendo que a semelhança não havia sido intencional. Mesmo assim, a atração foi imediatamente fechada. Para corrigir o erro, os engenheiros retiraram 2 das 4 hastes, modificando o desenho para que não lembrasse mais o emblema nazista. Ainda assim, o estrago já estava feito. O Adlerflug se tornou um exemplo de como a falta de cuidado no design pode gerar consequências graves, especialmente em um país onde memórias históricas ainda estão abertas como feridas. Número 10. A Montanha-Russa Esquecida. A negligência mortal do Fujin Haijin 2. No Japão, o Parque Expoland era conhecido por atrações ousadas e divertidas. O maior destaque era a montanha-russa Fujin Haijin 2, inaugurada em 1992. A inovação era ousada. Os passageiros faziam o trajeto em pé, enfrentando curvas fechadas, quedas íngremes e velocidades que chegavam a mais de 110 km por hora. Durante 15 anos, o brinquedo foi considerado seguro e virou um dos preferidos do público. Mas em maio de 2007, a confiança se desfez em segundos. No meio da corrida, o eixo de uma das rodas do segundo vagão quebrou de repente. O carro se inclinou violentamente, mas continuou avançando por quase 300 metros até bater contra uma barra de aço. O impacto foi fatal para uma jovem de 28 anos, que morreu instantaneamente. Outras 19 pessoas sofreram ferimentos graves, criando uma cena de caos e desespero dentro do parque. As investigações revelaram uma verdade perturbadora. Em 15 anos de funcionamento, os eixos das rodas nunca haviam sido trocados. Pior ainda, eles nem faziam parte da lista de manutenção regular. Era um caso claro de negligência criminosa. O brinquedo foi desmontado e o parque tentou se recuperar, reabrindo em 2015. Mas o público nunca mais confiou da mesma forma. E em 2017, o Expoland fechou as portas de vez. O desastre do Fujin Haijin 2 se tornou um alerta global. Sem manutenção adequada, até as atrações mais empolgantes podem se transformar em armadilhas mortais. Número 11. A catapulta medieval que virou máquina de morte. Na década de 1990, um clube esportivo em Somerset, na Inglaterra, decidiu transformar um artefato de guerra em atração radical, um gigantesco trabuco humano. Inspirado nas antigas máquinas de cerco usadas para lançar pedras contra muralhas, essa versão moderna arremessava pessoas presas a uma rede em direção a um alvo, a mais de 30 metros de distância. Por 40 libras esterlinas, o equivalente a $140 atuais, qualquer aventureiro podia ser lançado no ar, torcendo para cair em uma rede de segurança. Logo nas primeiras sessões, os riscos ficaram claros. Uma jovem chamada Stella Young acertou a rede, mas quicou para fora e sofreu fraturas graves no pescoço e na bacia. Mesmo assim, os organizadores não encerraram a atividade. Apenas aumentaram o tamanho da rede e orientaram os participantes a encolherem o corpo durante o voo, como se isso fosse suficiente para evitar acidentes. Em 2002, a tragédia final aconteceu. O estudante universitário Costa Yanov, de 20 anos, foi lançado como os outros, mas não acertou a rede. O impacto foi fatal. O episódio chocou o país e virou notícia nacional. Só então a atração foi proibida definitivamente. O trabuco humano, que deveria ser apenas um espetáculo insano, deixou um rastro de morte.
Essa tentativa de transformar uma arma medieval em diversão mostrou que nem toda ideia radical merece sair do papel. Número 12. Verrückt, o toboágua mais alto do mundo e o mais mortal. Em Kansas City, no Parque Aquático Schlitterbahn, foi inaugurado em 2014 um toboágua que parecia desafiar a lógica. O Verrückt, que em alemão significa louco. Com 168 pés de altura, 51 metros mais alto que a Estátua da Liberdade, o brinquedo foi anunciado como o mais radical do planeta. Os visitantes desciam em boias para 3 pessoas, alcançando velocidades altíssimas antes de serem lançados por uma segunda rampa. Desde os testes iniciais, problemas surgiram. Boias ultrapassavam o limite de peso, voavam para fora do trilho e chegaram a ser contidas apenas por redes de metal instaladas ao redor. Ainda assim, o parque, que tinha forte influência política, recebeu autorização para abrir a atração sem inspeções independentes. 2 anos depois, em 2016, a tragédia aconteceu. Caleb Schwab, de apenas 10 anos, foi ao parque com a família e entrou em uma das boias. Mesmo atendendo às exigências de peso, o desequilíbrio foi fatal. A boia saltou no segundo morro e atingiu as redes. Caleb morreu decapitado no impacto. As 2 mulheres que estavam com ele sofreram ferimentos graves. As investigações revelaram que a falta de testes de engenharia adequados e a negligência da administração criaram uma armadilha mortal. O brinquedo foi demolido, mas o choque permanece até hoje como um dos piores acidentes em parques aquáticos do mundo. Número 13. O mergulho fatal da Perilous Plunge. A Knott's Berry Farm, na Califórnia, sempre foi considerada uma alternativa familiar à Disneyland. Mas em 2001, o parque entrou para a lista das tragédias. A atração Perilous Plunge tinha uma queda de 35 metros, mais de 115 pés, na época considerada a mais alta de todas. O barco descia em velocidade extrema, com apenas um cinto e uma barra simples para segurar os visitantes. Naquele dia, uma mulher de cerca de 135 quilos tentou participar. Como o cinto não fechava na cintura, ela o prendeu sobre as pernas. Os funcionários não impediram a entrada. Quando o barco despencou, a força da queda a lançou para fora, de mais de 30 metros de altura, direto na água rasa. Ela morreu na hora. Ao retornarem à estação, os investigadores encontraram o cinto ainda travado. Ficou claro, o sistema de segurança não estava preparado para corpos de diferentes biotipos. A falha foi tanto da engenharia quanto da equipe de operação. Depois de processos e críticas pesadas, a Knott's Berry Farm reforçou os equipamentos e reabriu a atração. Mas a sombra da tragédia nunca desapareceu, servindo como prova de que um simples detalhe ignorado pode custar uma vida. Os parques da Disney costumam ser seguros, assim como a maioria dos parques de diversões ao redor do mundo. Milhões de pessoas os visitam todos os anos sem sofrer nenhum problema. Mas esses casos raros, muitas vezes trágicos, mostram que nem mesmo os lugares mais mágicos estão totalmente livres de riscos. De jacarés a falhas mecânicas, de negligência a descuidos fatais, essas histórias revelam o lado sombrio de um mundo que se vende como fantasia e alegria. Esperamos que este vídeo tenha mostrado a você a face menos conhecida dos parques. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!